Vamos falar de loteamento? Hoje um tema que o pessoal tem falado muito. Vendas. Minhas experiências em vendas de loteamento. Eu vou citar alguns exemplos em que eu vivenciei de vendas, em que nós fizemos, de coordenação de vendas em que nós contratamos, em dois cases também de abertura de vendas, de represamento, e aí a gente vai entendendo alguns aspectos. O primeiro ponto, gente, é a gente entender o seguinte: a venda é o coração de uma empresa loteadora. Não é o projeto arquitetônico, não é as obras, não é nada com relação a esses pontos. Não é gestão de recebíveis, não. O coração é venda de lotes. Tinha um consultor na minha empresa que ele me falava assim: olha, se você terceirizar 100% da venda, você vai terceirizar o que te move, o que te tem, que traz a força. E vocês não podem esquecer de uma coisa. Você lembra que eu falei do custo operacional? A gente tem que tomar muita atenção com o custo operacional da empresa, principalmente na venda. Porque vocês lembram da minha experiência que eu já vivi com uma outra loteadora aqui em Minas Gerais, em que ela tinha um custo operacional da venda tão alto que aquilo ali atrapalhava no fluxo de caixa dela completamente. Por mais que ela tinha vendas acontecendo diariamente, o custo operacional dela não pagava a estrutura de venda que precisava. Ele consumia o recurso. Então, eu vou citar um case que eu tenho aqui no sul de Minas, em que o empreendimento ele estava distante do centro, né? Um empreendimento que parecia que não ia ter sucesso. Fui atrás de algumas coordenadoras de vendas. Essas coordenadoras de vendas não aderiram ao processo, por quê? Por causa da liquidez. E eu já estava dentro do produto, certo? O que eu pude fazer naquele momento? Primeiro ponto, trazer uma equipe de vendas de fora, porque as imobiliárias internas, elas não estavam preparadas para poder ter argumento de venda necessário para vender o produto, porque elas mesmas não acreditavam. Então eu precisava de trazer pessoas que acreditavam naquele produto. Foi aí que eu comecei a trazer uma equipe de vendas. Comecei a blindar a empresa com questões trabalhistas, comecei a blindar a empresa com questões operacionais, comecei a analisar primeiro a questão do marketing e comecei a pensar em eu preciso de casar marketing, vendas, obras e gestão de recebíveis. Quando eu terceirizo a venda, em muitos casos eu já terceirizei, o que acontece? Eu desconecto da minha parte de obras. E por mais que muitos investidores falam, posso fazer a obra 100% com dinheiro próprio, esse é o melhor do mundo? Não, porque o empreendimento sem sucesso de vendas, ele é um fracasso. Ele vai ficar a vida inteira vendendo. Então vai ter uma baixíssima liquidez, uma exposição de caixa altíssima. Então, quando eu fui para cima dessa equipe de vendas, eu tive que fazer diversas ações e principalmente um case que um amigo meu me falou: Andrei, eu comprei 2 lotes com vocês em 2 eventos específicos cada um. O que acontece com isso? Você acaba atraindo e aquele movimento manada acontece naquele momento. Então, quando você leva um cliente que já comprou, ele traz 2, 3 amigos, e você leva um potencial cliente que ainda não comprou, ele vê a satisfação daquelas pessoas e acaba comprando. E nisso eu já fiz eventos diretos, já fiz eventos náuticos, já fiz eventos gourmets, coloquei balão voando no empreendimento, fiz circos dentro do empreendimento. Então, sempre nos eventos acontecem as vendas. Eu vou dar o exemplo também de um case na região metropolitana que eu fiz, de um empreendimento nosso, e que foi interessante que esse produto em Lagoa Santa, né, que na região metropolitana, é uma cidade que tem uma quantidade enorme de imobiliárias, certo? Mas algumas não gostam muito de trabalhar o represamento, não gostam de trabalhar com coordenação. Eu também, naquela época, não estava muito maduro para poder compreender essa coordenação, por mais que a gente entendia que poderia trazer alguns benefícios. Então, resolvemos fazer a mesma estratégia. Convocamos as imobiliárias desse ponto, envolvemos algumas imobiliárias. De 100 imobiliárias envolvidas, 3, 4 ficam no processo com você até o final. E, no final,
quem que vendeu foi a equipe interna. Foi trabalhando o marketing, a gestão de leads muito bem feita, uma pessoa para poder fazer essa gestão de leads muito bem feita e entregar para o corretor de uma forma mais fácil o atendimento ao cliente. Isso foi imprescindível. Vendemos lá quase 200 unidades no período que a gente precisava, analisando campanha de marketing, analisando obras, analisando gestão de recebíveis, tudo em conjunto, porque é um casamento. É um casamento que precisa estar sempre em harmonia e sempre observando o seu fluxo de caixa, analisando o seu custo com marketing, analisando o seu custo com vendas, analisando o seu custo operacional da empresa, né? E essa questão do custo operacional da empresa, gente, ele mata qualquer loteadora, tá? Preste muita atenção nisso. Hoje eu vou dar só um brainstorm para a gente poder entender de tudo que está acontecendo. Eu vou fazer para vocês entenderem a complexidade que tem a venda, né? E aí vocês vão perceber que o nosso know-how nessa parte de vendas, ele foi imprescindível para o sucesso do negócio. Então, nesse case que eu estava falando para vocês do sul de Minas, teve um momento em que a empresa de marketing, ela estava fazendo um produto padrão, certo? Lá um produto padrão entregue. Foi necessário, como o produto era no interior de Minas Gerais, numa cidade turística, eu precisei de fazer um reposicionamento de marketing, a ponto de, cara, vamos entender quem comprou, o que levou esse cara à compra. Quais são os perfis de compradores? Então, eu identifiquei o cara natural da cidade que quer dar um upgrade na vida. Eu identifiquei o cara que é natural da cidade e mora fora e um dia quer voltar a morar lá dentro. Eu identifiquei o investidor que compra para vender lá na frente. Eu identifiquei o cara que compra para lazer no sul de Minas para poder desfrutar do lago que a cidade tinha. Então, quando eu comecei a identificar essas pessoas, eu comecei a fazer uma campanha de treinamento com a equipe interna constante, trazendo envolvimento até inclusive da empresa de marketing, para que a gente tivesse mais discernimento ao identificar o cliente. Ao sentar com o cliente para tomar o cafezinho, era a hora de falar, identificar, olha, você está comprando para qual motivo, o que te trouxe aqui, você é de onde, você mora por quê, você gosta de jet ski, você gosta de empreendimentos náuticos. Foi aí que a gente começou a trazer mais profissionalismo no atendimento. Então, aprendizado na pele, né? Aprendizado na pele. Quando a gente já foi para o segundo empreendimento, a gente já tinha essa visão na nossa cabeça. E aí, gente, teve um exemplo que a gente começou também no Nordeste, né? Esse case do Nordeste, às vezes eu vou falar até numa outra aula específica, mas a cultura local, ela é imprescindível em todos os negócios, não só na região Nordeste, não só na região Sudeste, mas como eu falei para vocês, nesse empreendimento do sul de Minas, as pessoas, as imobiliárias locais não aderiram tanto ao produto, né? Então, o que aconteceu? Elas tiveram dificuldade de vender, elas não venderam, quem vendeu foi a equipe externa. Lá no Nordeste, a gente teve que contratar uma coordenadora de vendas, ela ficou um período lá dentro, não performando, foi necessário montar uma equipe de vendas, e aí essa equipe de vendas vem trazendo vendas recorrente na média de 15, 20 unidades todo mês, isso com o empreendimento em andamento. Mas é importante entender que toda a entrada, por isso que eu falo, pensa marketing, pensa vendas, pensa obra e pensa gestão de recebíveis. Toda a entrada, naquele momento, era destinada ao pagamento da comissão. Então, a entrada baixíssima, a exposição de caixa altíssima. Então, a gente precisa de saber dessa cultura antes. Tá? A gente precisa de saber dessa cultura antes. E tem um monte de pessoas no meio do caminho que vai te orientando nisso. Mas, porém, você só vai, em determinados momentos, entrar, saber o fato acontecido naquele momento. Tá bom? E agora, eu estou indo para uma nova estratégia de marketing. Eu estou indo para um novo processamento de vendas de um produto aqui em Minas Gerais. Por quê? Acontece a abertura de vendas, porém o produto tem uma certa, até por questões de mercado também, o produto tem uma certa complexidade ao performar. É necessário montar uma equipe de vendas, trabalhar marketing, trabalhar gestão de obras, trabalhar gestão de recebíveis para que você case isso e trabalhe a sua
o seu empreendimento de uma forma coerente, beleza? Eu vou ficar por aqui. Você está vendo a minha capacidade que eu tenho, as experiências que eu tenho, que eu estou compartilhando com vocês, para vocês fortalecerem esse mercado. E quando quiser, pode me chamar, que você sabe que a gente realmente já passou por experiências sensacionais de sucesso e de erros, né? Porque o empreendedor ele erra muito mais do que ele acerta, isso é fato, mas a minha experiência está gravada comigo e eu espero poder te ajudar em algum momento. Vamos continuar falando de vendas, porque esse é um tema que eu gosto de abordar e que eu gosto de fazer muito, tá bom? Abraço!